Eu quero orar com você ainda nesse momento, mesmo você assentado. Feche os teus olhos. Pai, no nome de Jesus, como igreja, nesta noite, queremos a Tua palavra revelada do trono. Nós não queremos outra coisa. Queremos sim, ó Pai, que o Senhor fale conosco. Saímos de casa debaixo de chuva. Viemos para esse prédio, para que o Senhor venha falar, ministrar ao nosso coração. Fale, Deus, poderosamente. Eu te peço isso, no nome de Jesus. Abra a tua Bíblia comigo, no livro do profeta Daniel, no capítulo 3 em diante. Verso 1 em diante. Capítulo 3, verso 1. Estamos falando sobre ser enraizado, termos raízes. Hoje o pastor Daniel Zimmermann, ele trouxe uma imagem poderosa, tremenda. Um videozinho sobre um feijão, uma semente de feijão que fora lançada. Eu não sei se a Nath consegue encontrar aquele vídeo enquanto eu estiver pregando, mas uma semente de feijão que foi lançada, e de repente, ao invés dela crescer para cima, ela cria raízes profundas. E quando Deus me deu a série de mensagens para esse mês, a primeira coisa que Ele ministrou ao meu coração era a necessidade tremenda de sermos pessoas profundas em Deus. Diz assim o texto: o rei Nabucodonosor fez uma imagem de ouro, de 27 metros de altura e 2,70 metros de largura, e a ergueu na planície de Durã, na província da Babilônia. Esse homem, Nabucodonosor, ele é rei da Babilônia, por volta de 600 anos antes de Cristo. Ele começa o império dele, e ele desenvolve esse império baseado nele mesmo. Depois convocou os sátrapas, os prefeitos, os governadores, os conselheiros, os tesoureiros, os juízes, os magistrados e todas as autoridades provinciais para assistirem à dedicação da imagem que mandara erguer. Ele convoca todo mundo e fala: olha, eu quero uma sessão solene. Eu construí uma imagem minha mesmo. E no versículo 3 ele vai dizendo, diz o texto: assim todos eles, sátrapas, prefeitos, governadores, conselheiros, tesoureiros, juízes, magistrados, todas as autoridades da província se reuniram para a dedicação da imagem que o rei Nabucodonosor mandara erguer e ficara em pé diante dela. Olha só, todo mundo, todo o império. Então o arauto, aquela pessoa que anuncia, o querigma, aquele que anuncia, proclamou em alta voz: esta é a ordem que lhes é dada. Homens de todas as nações, povos e línguas, diz o texto, quando ouvirem o som da trombeta, do pífaro, da citara, da harpa e do saltério e da flauta dupla e de toda espécie de música, vocês têm que se prostrar em terra e adorarem a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor ergueu. Quem não se prostrar em terra e não adorá-la, será imediatamente atirado em uma fornalha em chamas. Por isso, logo que ouviram o som da trombeta, do pífaro, da citara, da harpa, do saltério e toda espécie de música, os homens de todas as nações, povos e línguas, prostraram-se em terra e adoraram a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor mandara erguer. Olha só. Neste momento, alguns astrólogos aproximaram e denunciaram os judeus, dizendo ao rei Nabucodonosor: ó rei, o rei vive para sempre. Tu emitiste um decreto, ó rei, ordenando que todo aquele que ouviste o som da trombeta,
toda espécie de música, adorassem a imagem de ouro. Verso 11. E todo aquele que se prostrasse em terra e não adorasse seria tirado de uma fornalha em chamas. Mas há alguns judeus que nomeastes para administrar a província da Babilônia, Cedraque, Mesaque e Abdenego, que não te dão ouvidos, ó rei, não prestam culto aos teus deuses e nem adoram a imagem de ouro que o Senhor mandaste erguer. Furioso, Nabucodonosor mandou chamar Cedraque, Mesaque e Abdenego. E assim que eles foram conduzidos à presença do rei, Nabucodonosor lhe disse: é verdade, Cedraque, Mesaque e Abdenego, que vocês não se prestam cultos aos deuses, nem adoram a imagem de ouro que mandei erguer? Pois agora, quando vocês ouvirem o som da trombeta e toda sorte de música, vocês têm que se prostrar. Eu estou adiantando. Vocês não adorarem, serão imediatamente atirados numa fornalha em chamas. E que Deus poderá livrá-los das minhas mãos. Olha, ele fala, olha, se vocês não se dobrarem, eu vou lançar vocês, e não tem Deus nenhum que pode livrar vocês das minhas mãos. Cedraque, Mesaque e Abdenego responderam ao rei: ó Nabucodonosor, não precisamos defender-nos diante de ti. Se formos atirados na fornalha em chamas, o Deus a quem prestamos culto, ele pode nos livrar, e ele nos livrará das tuas mãos, ó rei. Verso 18. Mas se ele não livrar, saiba, ó rei, que não prestaremos culto aos teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que mandaste erguer. Nabucodonosor ficou furioso com Cedraque, Mesaque e Abdenego, que o seu semblante mudou, ele ficou completamente irado. Deu ordens para que se a fornalha fosse aquecida 7 vezes mais, conforme era o costume. Diz o texto que ordenou que alguns soldados mais fortes do seu exército arremessassem Cedraque, Mesaque e Abdenego e atirassem em fornalha em chamas. Os 3 homens, vestidos com seus mantos, calções, turbantes e outras roupas, foram amarrados e atirados na fornalha extraordinariamente quente. A ordem do rei era urgente. A fornalha estava tão quente que as chamas mataram soldados que levaram Cedraque, Mesaque e Abdenego. E estes caíram amarrados dentro da fornalha em chamas. Observem, foram lançados amarrados dentro da fornalha. Mas logo depois o rei Nabucodonosor, alarmado, levantou-se e perguntou aos seus conselheiros: não foram 3 os homens amarrados que nós atiramos do fogo? E eles responderam: sim, ó rei, foram 3. Olha o 25. E o rei exclamou: olhem, eu estou vendo 4 homens desamarrados e ilesos, andando pelo fogo, e o 4º se parece com um filho dos deuses. Então Nabucodonosor aproximou-se da entrada da fornalha em chamas e gritou: Cedraque, Mesaque, Abdenego, servos do Deus Altíssimo, saiam, venham aqui. Cedraque, Mesaque e Abdenego saíram do fogo. Os sátrapas, os prefeitos, governadores, conselheiros do rei se ajuntaram em torno deles e comprovaram que o fogo não tinha ferido o corpo, nem um só fio do cabelo tinha sido chamuscado, nem os mantos não estavam queimados, e não havia cheiro de fogo neles. Aleluia. Verso 28. Então disse Nabucodonosor: louvado seja o Deus de Cedraque, de Mesaque e de Abdenego, que enviou os seus anjos e livrou dos seus servos. Eles confiaram nele, desafiaram a ordem do rei, proferindo abrir mão da sua vida, a prestar cultos, a adorar outros deuses, que não fosse o seu próprio Deus. Termino agora o último versículo, dizendo: por isso eu decreto, o rei decretou, que todo homem, povo, nação, língua, que disser alguma coisa contra o Deus de Cedraque,
o Deus de Mesaque e de Abednego, seja despedaçado e a sua casa seja transformada em montes de entulho. Pois nenhum outro Deus é capaz de livrar alguém desta maneira. Diga graças a Deus. Pastor, por que o senhor fez uma leitura extensa? Não precisava nem pregação nessa noite. O texto é autoexplicativo. Todos nós passamos por adversidade. Eu passo, você passa, nós passamos. A evidência da adversidade da nossa vida serve primeiramente para uma coisa, nos provar. Para nos provar daquilo que realmente somos diante de Deus. Essa é a primeira coisa. Para você ter uma ideia, ergueu-se a majestosa Babilônia, do grande Nabucodonosor. Esses meninos que quando foram levados cativos para a Babilônia, junto com Daniel, Sedraque, Mesaque e Abednego, eram jovens que conheciam ao Deus de Israel, e sabia que não devia prestar culto a nenhum outro Deus. No entanto, Deus permite com que algumas situações aconteçam, para mim, para você, para ver se a nossa adoração ela é modificada, é transformada. Na história aqui diz que eles foram servir na Babilônia, e ao servir na Babilônia, eles começaram então a ter cargos de excelência, porque Deus prospera você aonde você estiver. Você pode dizer amém? Às vezes pensamos que Deus vai me abençoar somente em São Paulo, no Rio de Janeiro, em Goiânia, em Tóquio, em Nova York. Eu não acredito dessa forma. Eu acredito que existe uma mão poderosa de Deus sobre a minha vida, e aonde eu estiver, Deus estará comigo. Mas para isso acontecer, eu tenho que entender o processo de estar firmado em Deus. E aonde que é que eu sou provado? Parece que eu tenho que ficar demonstrando para Deus alguma coisa, sendo que Ele é o Deus onisciente, que sabe todas as coisas. Não, para Deus eu não preciso provar mais nada. Eu preciso provar para mim mesmo quem eu sou nele. Eu preciso provar para mim se a adversidade da vida, ela me leva para mais perto de Deus, ou faz com que a minha vida se alonga e se distancie. A diferença na vida desses três jovens, e também de Daniel, é como essa semente de feijão que você está vendo ali. Antes dela romper para cima, ela vai descendo, 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 e ela vai solidificando um processo. Quando eles foram enviados para a Babilônia, esses jovens já estavam enraizados. Esses jovens já estavam preparados para qualquer desafio. Já não era mais necessário uma aprovação para Deus, porque Deus já contava com eles. Mas eles tinham que ser provados para eles mesmos e para as pessoas que estavam ao redor deles, de quem eles eram servos, a quem eles serviram. Nabucodonosor era um homem embriagado pelo poder, e ele queria que todo mundo adorasse a ele como império, como rei, como uma pessoa. Só que esses jovens, por estarem firmados, por estarem enraizados em Deus, eles não adoram a estátua que esse homem fez. Eles preferem adorar a Deus diante de qualquer situação. E como que nós somos provados todos os dias? Tanto eu quanto você. É na adversidade. É na adversidade. Eu fico vendo essa cena. O rei faz um decreto. Toda a nação, todas as pessoas, ao som da trombeta, deveriam adorar aquela estátua. E no meio de milhares e milhares e milhares de pessoas, aqueles jovens, eles não têm medo de um levante de Nabucodonosor. Baseado nisso, querido, eu quero dizer para você que é isso que nós queremos formar como igreja. Pessoas que quando está tudo bem, está tudo bem. E quando está tudo mal, mas
não somos levados por ventos de doutrina. Estamos firmados em Deus, seja na escassez, seja na prosperidade. Olha o ponto que chega. Mandaram chamar os 3 jovens, se apresentaram diante do rei. E quando eles se apresentam diante do rei, o rei pergunta para eles: olha, Sedaque, Mesaque e Abidnego, vocês não vão se curvar? É para todo mundo se curvar. E eles dizem: nós não vamos nos curvar. Ele falou: olha, existe um decreto, quem não se curvar será lançado na fornalha de fogo, vai morrer. E eles dão uma resposta que para mim é o centro do livro de Daniel. Eles respondem para Nabucodonosor. Ele diz: olha, o Deus que nós cremos, se Ele quiser nos livrar, Ele nos livrará. E se Ele não quiser, Ele não nos livrará. O Senhor pode nos jogar dentro da fornalha. Para mim isso aí é fundamental dentro do livro de Daniel. A certeza e a firmeza, a convicção. Somente tem esse comportamento quem é enraizado nele, quem é profundo em Deus, quem conhece o Deus que serve, que não se vende, que não se dobra, que os princípios de Deus estão dentro do coração dele. A Bíblia diz que o justo florescerá como as palmeiras. A Bíblia diz também que nós seremos fortes como os cedros, o cedro do Líbano. Você sabia que durante quase 5 anos, o cedro ele não cresce mais do que 1,5 metro? Só que, no entanto, as suas raízes estão profundamente, numa profundidade para dar estabilidade àquela grande árvore. A Bíblia nos compara com muitas árvores, árvores que dão fruto, árvores plantadas à beirada de um riacho, aonde ela vai crescer e as raízes são fundamentais. Sabe, queridos, é fundamental falar sobre raízes em Deus. A certeza que eu tenho é que esses 3 jovens, eles tinham raízes profundas, poderosas em Deus. Você olhando aquela cena, percebe como que a natureza, ela obedece à voz do Criador. Muitos de nós queremos crescer para cima, sem ter raízes. Muitos de nós queremos aparecer somente a nossa imagem. Por isso que nós gostamos de roupa de marca, porque nós queremos mostrar o que não somos. Queremos uma camisa da Calvin Klein, um tênis da Nike. Queremos marcas que nos substituam. Não queremos roupa sem marca. Queremos mostrar alguma coisa que está em evidência. Nada contra usar uma marca de qualidade, né? Eu também gosto de usar porque são roupas boas. Mas observando isso, falta identidade e profundidade em Deus. E nós estamos vivendo nesses dias uma espiritualidade muito rasa, onde qualquer vento, qualquer dificuldade faz com que a pessoa abandone a sua fé, e a culpa é nossa, os líderes da igreja, as pessoas que lideram as igrejas, de passar realmente apenas a salvação. A salvação é a porta de entrada para um enraizamento em Deus. A salvação é a cruz é o início e não o fim. É a forma de entrar para um reino onde eu crio raízes profundas, onde os ventos contrários não poderão de forma alguma abalar a minha fé. E é isso que eu sonho como pastor para uma igreja, onde pessoas, elas serão firmes, firmadas, os ventos virão. Perceba que, mesmo sendo um feijão, que é tão simples, que apenas um dedo, com 2 dedos você arranca um pé de feijão. Mas olha o vento batendo, e ele não se dobra porque ele tem raízes profundas. Sabe, queridos, o sonho desse pastor que vos fala nessa noite é ter pessoas firmadas, pessoas aonde, quando Jesus for procurar frutos nela, vai encontrar frutos, porque ela tem sementes, e essas sementes morreram, cresceu então raízes, e veio uma grande árvore, e de repente na estação apropriada, você tem um fruto para entregar para Jesus Cristo. Muitos de nós
tanto eu quanto você, às vezes, nós não nos comportamos como Cedraque, Mesaque e Abdenego. Eu imagino eu nessa situação. Nós, igreja, a igreja do Brasil hoje. E eu não quero falar de outra igreja, eu quero falar da nossa, aqui a nossa comunidade. IBR, Igreja Batista Renovada. Conhecendo um pouco a sua vida, e você conhecendo um pouco a minha vida, nós, às vezes, nós nos deparamos com ventos contrários. Mas ventos contrários, eles servem realmente para duas coisas: ou firmar um propósito na nossa vida, ou nos desviar de um grande foco. Já dizia um grande poeta, que os navios ancorados nos portos são mais seguros, mas navios nunca foram construídos para ficarem ancorados nos portos. Eles foram construídos para enfrentarem os grandes oceanos. Você pode dizer glória a Deus? Existem grandes desafios para vocês, mas eu tenho visto que quando o vento contrário bate contra nós, será que nós ficaríamos diante de uma situação como esses 3 jovens ficaram? Eles se apresentam, havia uma fornalha quente, queimando, era apenas eles fazerem assim, olhe para mim rapidamente, eles fazerem só isso, 2 minutos, a música ia acabar, a música logo ia terminar, porque estava escrito ao som de um símbolo, das trombetas, de qualquer sorte de música, era só se prostrar, era apenas uma música, era só se prostrar diante da estátua, e as coisas continuariam da mesma coisa, mas não teria a história que eu estou contando para você nessa noite. Continuaria do mesmo jeito, mas não teria a história que eu estou contando para você. Essa história que eu estou contando é porque jovens chegaram e falaram: olha, se o nosso Deus quiser nos livrar, Ele nos livra, e se Ele não quiser nos livrar, Ele é Deus. E às vezes nós questionamos Deus, às vezes eu questiono Deus. Esses dias eu falei: Deus, por quê? Eu não sei se você já falou isso para Deus. Quem já falou um porquê para Deus? Quem já falou porquê para Deus? Deus, por quê? Porque o Espírito Santo toca no meu coração e fala bem para mim assim: é agora que eu quero ver a intenção do seu coração. É na adversidade, é no meio do sopro, é no meio do vento, é no meio do redemoinho, é no meio da adversidade que eu quero ver a intenção do seu coração. Aonde você está? Aonde você está firmado? Sabe, queridos, temos passado, você tem passado, o Brasil tem passado momentos difíceis, estranhosos, difíceis demais, mas Deus está preparando uma igreja enraizada, firme nele, que se Ele quiser abrir porta, Ele abre porta, e se Ele não quiser abrir porta, Ele não vai abrir a porta, e nós continuaremos, iremos adorar aquele que vive para todo sempre. Mas aí vem a grande questão, que mexe com a minha estrutura, e tem que mexer com a tua estrutura. Esses 3 jovens, eles não se vendem, eles não se prostram, eles estão convictos, eles sabem quem eles servem, e eles dizem: nós não nos dobraremos, nós não nos dobraremos. Aí eu pergunto para você, você que tem uma vida cristã, o que tem dobrado a sua vida? O que tem dobrado você? O que Deus tem falado ao teu coração que você não consegue entregar para Deus? O que Deus tem ministrado na sua vida que você não consegue entregar em adoração para Ele? Muitos de nós, tanto eu quanto você, poderíamos fazer a grande diferença nessa nação, como esses 3 jovens fizeram. Eram 3 jovens em uma província diferente, com uma língua diferente, com comida diferente, debaixo de um governo diferente, mas servindo o Deus que eles conheceram desde pequeno. Eles não se corromperam, porque eles eram enraizados profundamente
Agora vem para mim. Eu acredito que o mais importante dessa história é o ensinamento que esses 3 jovens tiveram. Alguém ministrou de Deus na vida deles. Alguém falou do Deus Todo-Poderoso. Alguém contou para esses jovens sobre o Abraão, o Isaac, o Jacó e o Deus desses 3 homens. Alguém chegou e falou: olha, vocês a partir de hoje, crianças, tem só um Deus, e esse Deus é o Deus único que existe no universo. Eu quero aqui, queridos, talvez nunca você ouviu isso na mensagem de Cedraque, Mesaque e Abidnego, mas eu quero honrar os pais desse garoto. Eu quero honrar as mães desses 3 garotos. Eu quero honrar as pessoas, os mestres que ensinaram esses 3 garotos. Porque ensinaram tão bem, com tanta dedicação, que eles foram levados cativos, e eles tinham tudo para se dobrar diante da estátua do rei Nabucodonosor. Mas eles estavam tão convictos dentro dele, na semente que foi plantada, que teve as suas raízes que se aprofundaram na terra. Eles estavam tão convictos, que mesmo distante há muito tempo da terra natal deles, eles estavam dizendo para o grande Nabucodonosor, o terrível Nabucodonosor, que eles não adorariam outro Deus. O que é isso, igreja? Isso é porque os pais, os mestres, os líderes de Cedraque, Mesaque e Abidnego plantaram uma semente no coração deles. Agora eu pergunto para você, o que temos plantado na semente das nossas crianças? No coração das nossas crianças? Que tipo de semente temos jogado no coração das pessoas que aceitam Jesus e se batizam aqui nessa igreja? Que tipo de semente temos semeado? Quais são os princípios que estamos trabalhando? Será que eu tenho alguma coisa para oferecer? Será que o meu testemunho, Ribamar, é suficiente para as pessoas olharem para mim e dizer: olha, ele não está se dobrando diante das ofertas, os manjares do inimigo? Será que lá na tua casa, o teu filho, quando olha para você, ele vê o quê? Que você se dobra diante de ofertas desse mundo, ou se você é fiel? Esses dias eu conversava com uma pessoa, e ela disse para mim que o esposo dela estava envolvido com pornografia na internet. Isso é muito sério. Isso aí é se dobrar diante de alguma coisa. E ela falava: olha, isso está acontecendo. Eu observei o histórico lá, e eu observei que ele está envolvido com isso. Agora imagine a brecha que ele está abrindo para que isso seja uma maldição introduzida dentro da família. Sabe, queridos, nós precisamos ter raízes profundas em Deus, na alegria ou na tristeza. Eu garanto para você que quando Nabucodonosor falou: olha, eu vou lançar vocês na fornalha, eles estavam tão convictos daquilo, aqueles 3 jovens, que eu acho que um olhou para o outro, os 3 se olharam, e eles fizeram bem assim: vamos nessa, porque se a gente morrer queimado, a gente vai para a glória, e se Deus quiser nos livrar, será o maior testemunho nessa província. Vamos lá, gente. A gente tem 2 opções: ou a gente se dobra diante dele, ou a gente fica em pé e convicto que Deus tem algo melhor para nós. Você pode dizer amém? Fala para o teu irmão: Deus tem algo melhor para você. Deus sempre tem uma saída. Deus sempre tem o melhor para a sua vida. E aqueles 3 rapazes, eu fecho os meus olhos e eu vejo a cena, eles sendo jogados dentro. Só que eles foram jogados amarrados. Aonde eu quero chegar com isso?
Existem muitas pessoas que passam por provas. As provas são amarras. Mas quando eles foram lançados lá dentro, a Bíblia diz que quando o rei olha para dentro, ele vê 4, ele não vê 3. E eles já não estavam mais amarrados. Porque eu acredito piamente que é na adversidade. É diante da adversidade que nós soltamos amarras das nossas vidas. É diante do momento de turbulência que a gente consegue soltar grandes amarras. E Deus às vezes provoca ventos contrários na minha vida e na sua vida, para você se libertar, soltar das amarras, para começar a viver o sobrenatural, em nome de Jesus Cristo. Eu queria que você levantasse a tua mão direita e declarasse: eu a partir de hoje não tenho mais amarras na minha vida, viverei o sobrenatural de Deus. Outra coisa sensacional, quando o rei olha para lá, ele faz uma pergunta: ei, nós não jogamos 3, eu estou vendo 4. Mas antes disso, quando os soldados foram lançar Sedraque, Mesaque e Abidnego, diz a Bíblia que os soldados morreram diante de tanto calor, tão quente que estava a fornalha, porque ele tinha mandado aquecer 7 vezes mais. Eu estou vendo 4 homens, desamarrados, livres, porque é na adversidade que Deus quer ver você realmente mostrando que você é livre. Não somente na bonança, não somente na prosperidade, é na adversidade que Deus olha para você e quer você ver você livre, adorando e celebrando o nome dEle. Sabe, queridos, tem muitas pessoas, e olhe para mim, redobre tua atenção, que só conseguem celebrar quando tudo está bem. Eu não sei se você conhece alguém assim. Existem até algumas técnicas que as pessoas estão usando muito hoje, chamado inteligência emocional, dentro da psicologia, para que você tenha que se comportar da melhor maneira possível, para que o seu organismo suporte as pressões da vida. Inteligência emocional. E como que nós temos que ter essa inteligência emocional? Mas tem hora que está difícil, e é na hora que nós somos lançados dentro da fornalha, que Deus está olhando para nós. E eu tenho certeza que quando a gente começa a adorar diante da adversidade, eu acho que vai abrindo um sorriso nos lábios de Deus, e Ele vai dizendo: eu tenho prazer no meu filho que está ali. A Bíblia diz que na ordem do rei jogaram eles lá, mataram os soldados e eles foram lançados. Depois que eles foram lançados, o rei olha e vê 4. Outra coisa que eu aprendo nessa mensagem: Deus sempre estará conosco em qualquer momento da nossa vida. A impressão às vezes é que a gente pergunta para Deus, quando nós estamos tristes, angustiados, chorando: aonde o Senhor está, Deus? Cadê o Senhor? Parece que o Senhor me abandonou. São as perguntas que saem da nossa alma, que saem da nossa humanidade, que saem do nosso desespero. Aonde o Senhor está? Eu não sei se você já fez essa pergunta. Quantos fizeram essa pergunta para Deus? Aonde que o Senhor está? Eu já fiz. E a resposta que Deus me deu é nesse capítulo 3 de Daniel. Ele vai dizer para mim e para você: eu sempre estou junto com você. Às vezes eu não sou percebido, às vezes eu não sou diagnosticado, às vezes quando o vento contrário, a fornalha é quente, você está envolvido naquilo, você não me percebe. Mas eu vou dizer uma coisa: eu sempre estarei com vocês, porque está escrito na palavra do Senhor: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Você pode dizer amém? Deus está com a gente, Deus está comigo. E Ele diz: eu estou vendo 4 homens, desamarrados, ilesos, andando pelo fogo. Sabe, queridos, quando eu vejo esse texto, eles estão caminhando, quem sabe conversando, andando pelo fogo.
E o homem fala, e o quarto, ele é semelhante a um filho de deuses. O aspecto dele, do quarto, ele é diferente. Aí eu pergunto para você, quando você está na adversidade, na lama, dentro da fornalha, quando as pessoas olham para você, o que elas veem? Uma pessoa desesperada? O que elas veem? Uma mulher desesperada, cheio de rancor da vida? O que elas veem em você? Ou elas veem que você, mesmo diante de uma fornalha aquecida 7 vezes mais, ela vê você caminhando com Jesus Cristo, com seus amigos e dizendo para Ele: olha, Deus, nós estamos aqui porque nós obedecemos ao Senhor e não queríamos obedecer a um rei. Porque no nosso coração só tem lugar para um rei, e esse rei é Jesus Cristo, o Rei dos reis, o Senhor dos senhores. E se Ele é o teu rei, eu queria que você falasse alguma coisa para Ele nessa noite, em nome de Jesus. Verso 26. Então Nabucodonosor aproximou-se da entrada da fornalha em chamas e gritou. Ele dá um grito: ai, meninos! E aí, irmão, meu coração, ele fica saltitando de alegria e eu me emociono. Servos do Deus vivo! Ah, como bom! Eu tenho certeza que quando aqueles 3 garotos, aqueles jovens, eles ouvem Nabucodonosor confirmando a certeza que já havia no coração dele: vocês são servos do Deus Altíssimo. Saiam! Saiam! Venham aqui! E eles saíram do fogo. Saíram os 3. Verso 27. Olha o que acontece. É aqui, certo, que eu quero parar a mensagem, para extrair desse texto, do verso 27, uma pérola preciosa para a tua vida. Estava todo mundo ali, os prefeitos, governadores, conselheiros, reis, o rei Nabucodonosor estava ali, se ajuntaram em torno deles e comprovaram que o fogo não tinha ferido o corpo deles. E nem só um fio de cabelo tinha sido chamuscado. E os seus mantos não estavam queimados. E não havia cheiro de fogo neles. Ei, olhe para mim. Como que você sai diante de uma luta? Como que você sai diante de uma tormenta? Como que você sai diante de uma pressão da vida? Amargurado? Brigado com todo mundo? Falando mal de todo mundo? Não tinha cheiro de fumaça neles? Eles saem de lá e o mal fica lá. Não havia mais raiva, não havia nada. Eles saíram puros dentro de uma fornalha de fogo. Ao contrário de nós, de mim e de você. E quando somos confrontados, levamos amargura para o coração. Quando erramos com o próximo quer nos abandonar. Assim somos nós, seres humanos. E quando eles saem da fornalha, eles deixaram na fornalha, não tinha cheiro de fornalha. E eu falo isso com autoridade sobre a sua vida hoje. A partir de hoje, eu quero pedir a Deus que me dê autoridade para ser uma pessoa diferente na sua vida. Eu não quero mais ouvir bababá e fofoquinha no meu ouvido. Certo? Eu quero falar como o Neu Barreto falou para uma igreja madura que ele tem. Porque eu fui na igreja do pastor Neu Barreto, eu sei que aquela igreja é madura. Eu quero andar com pessoas que podem somar com a gente. Deixa dentro da caverna, deixa dentro da fornalha, todo o cheiro da fornalha. E quando você sair, você sai sem cheiro de fornalha. Sem cheiro de fornalha, preparado para o sobrenatural, preparado para expressar o amor de Deus para as pessoas, preparado para fazer a diferença em nome de Jesus Cristo, o nosso Senhor das nossas vidas. E por favor, querido, eu não tenho tempo para ouvir fofoca mais. Eu não tenho tempo para isso. Você vai falar com a pessoa errada. Existe muita coisa para minha frente. E o que ficou na fornalha, ficou na fornalha.
Eles saem, não tem mais cheiro de fumaça. Chegaram para eles e falaram: aonde está cheirando? Não tem cheiro, coração está limpo, coração está limpo. É um tempo novo, uma expectativa nova, tanto para todo mundo. Que Deus abençoe todos nós, todo mundo, em nome de Jesus. E vamos caminhar para que Deus seja engrandecido, porque quando eles saem de lá, não havia nada. Verso 28 diz o texto, aleluia. Então Nabucodonosor diz: louvado seja o Deus. E quando eu falar Cedraque, Mesaque e Abidnego, eu estou falando em gente, eu estou falando em nós, eu estou falando de gente que serve a Deus, eu estou falando de gente que realmente quer engrandecer o nome de Deus. Eu estou falando do teu nome, o nome de pessoas que passaram por nós e construíram história, em nome de pessoas que ficaram aqui um tempo e nos ajudaram muito, em nome de pessoas que caminharam conosco e nos abençoaram muito. Quando eu falar Cedraque, Mesaque, Abidnego, eu quero falar nome de pessoas que construíram uma estrutura aqui dentro, me ajudaram a construir. E quando eu olhar para eles, eu vou falar muito obrigado por tudo aquilo que vocês fizeram, porque para frente tem muita coisa para fazer, tanto nós quanto qualquer uma outra pessoa. E louvado seja o Deus do fulano, do ciclano e do beltrano. Que a chuva de Deus seja derramada. Que a chuva de Deus seja derramada, como essa chuva que veio sobre nós hoje, derramada sobre todos nós, todo mundo nessa Goiânia. E ele decreta. E aí o rei ainda fala: olha, bendito seja o Deus de vocês. Eles confiaram nele, desafiaram a ordem do rei, preferindo abrir mão da sua vida. Irmão, quando eu olho para isso aqui, eu fico assim: cadê as minhas raízes, Deus? Aonde estão as minhas raízes? Irmão, cadê as suas raízes? Aonde estamos firmados, alicerçados? E nessa noite, Deus começa uma história nova para pessoas que querem estar profundamente em Deus. E eu declaro sobre nós, como profeta nesta casa, que a sua vida vai estar profundamente, como essa semente, vai olhando para ela, como essa sementinha de feijão. Olha lá você. Vão olhar para você e não vão ver nada, porque você está crescendo para baixo. Você está crescendo para baixo. Palavra de Deus, princípios. Aí vai começar a ramificar princípios de Deus, princípios do Senhor no meu coração para cá. E eu vou vivendo. Aí eu de repente eu tenho força. Eu tiro a terra da minha frente, que está em cima de mim. E eu começo a crescer. Eu começo a crescer porque tem raiz. Tem raiz, tem profundidade. Tem raiz, tem profundidade. Tem raiz, tem profundidade. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Oh, Espírito Santo, Ele está aqui no nosso meio hoje. Aleluia. Eu separei uma coisa importante sobre a vida de Jó, terminando. Outro homem que tinha raízes como Cedraque, Mesaque e Abidnego. Esse homem era Jó. Jó, ele passa por uma provação que acho que ninguém nessa terra passou. No mesmo dia, Jó, ele enterra os 10 filhos. Mas antes de enterrar os 10 filhos, ele perde tudo o que ele tinha. Ele perdeu os bois, jumentos, ovelhas e camelos. Isso é comparado à flor, porque antes da semente, sabia que na maioria, isso é botânica, na maioria das flores, frutos, a semente está na flor. A flor tem a estrutura que fazem a reprodução de plantas. Eu peguei isso aqui na internet e eu vou ler para você. Através das flores surgem as sementes que vão gerar novas plantas. Então, flores falam de reprodução, de multiplicação e de avanço. E aí a Bíblia diz que Jó perdeu o quê?
os bois, jumentos, ovelhas e camelos. Os animais eram símbolo da prosperidade de Jó. E quando tiraram os servos de Jó, comparo as folhas aos servos de Jó, porque são as folhas que fazem o trabalho de transformar o que é absorvido pelas raízes. Eu achei muito interessante isso aqui. E depois vem os frutos. O que eram os frutos de Jó? Os 10 filhos que morreram. O fruto é o produto da fecundação entre a parte masculina e a parte feminina da planta. O fruto é o anúncio da prosperidade dessa planta e apronta para o futuro. E depois vem o tronco. O tronco é a saúde. É o tronco de algumas árvores que é extraída a madeira que usamos para as nossas casas, os móveis, ferramentas e assim por diante. E a Bíblia diz que Jó, por fim, ele não é afetado profundamente, porque Jó tinha raízes. E aí lá no capítulo 14, verso 7, se eu não me engano, tem algo muito especial que ele diz. Jó 14, verso 7 ao 9. Ele diz assim, que quando tiver cheiro das águas, que aquela planta que foi cortada, ao cheiro das águas, ela vai brotar, e ela vai nascer de novo, porque ela tem raiz. Para a árvore, pelo menos há esperança. Se é cortada, torna a brotar, e os seus renovos vingam. Verso 8 diz, suas raízes poderão envelhecer no solo, e seu tronco morrer no chão. Ainda assim, com o cheiro das águas, ela brotará e dará ramos, como que se fosse muda plantada. Eu libero uma palavra sobre a sua vida. Cortaram, quem sabe, os galhos da sua vida. Arrancaram parte da sua estrutura. O diabo fez de tudo para acabar com você. Mas você tem raízes no Senhor Jesus. E eu quero liberar uma palavra profética sobre você nesse momento. Ao cheiro das águas. Ao cheiro das águas. Ao cheiro das águas. Começa a respirar. Comece a respirar. Ao cheiro das águas. Ao cheiro das águas. Ao cheiro das águas você vai começar a brotar. Vai começar a brotar. E vai crescer uma planta nova. Que vai dar frutos essenciais para o Senhor. Em nome de Jesus Cristo. Uma pessoa enraizada é como Sedraque, Mesaque e Abidnego. Uma pessoa enraizada é como Jó. Pode perder o que quiser, mas ela tem Deus. Fala para o seu irmão, você e Deus é maioria. Pode falar para ele. Sabia que você e Deus é maioria? Pastor, eu só tenho Deus. É aí que é bom, querido. Se você só tem Deus, você tem tudo. É igual as pessoas chegam e falam, pastor, aquela pessoa é tão boa, só falta Jesus. Se faltou Jesus, querido, faltou tudo. Se falta Jesus, falta tudo. E nessa noite, nessa terceira ministração dos enraizados, eu quero dizer para você, tentaram jogar você numa fornalha, mas tinha o quarto homem dentro dela. Deus não te livra, Deus está dentro com você na fornalha. Deus, Ele não te livra da fornalha, Ele está dentro com você na fornalha. Ele está dentro de você, com você nesse momento que você está passando. Deus manda dizer para você que Ele está junto contigo. Ele está pegando na sua mão agora. Eu queria que você fechasse os teus olhos e que você estendesse a tua mão direita e pegasse na mão de Jesus. Sinta a mão dele pegar a sua mão agora e levantar você para uma proposta diferente de vida, de estar profundamente enraizado nele. E eu declaro, na autoridade do Espírito Santo de Deus, que a partir dessa data, hoje,
neste dia, as suas raízes começarão a crescer profundamente. E logo, em breve, os frutos que Deus procura através da sua vida chegarão, porque você é dele, você foi feito por ele, você pertence a ele. E se você acredita nele, fique em pé e começa a aplaudir aquele que te preparou para a maior proposta de vida. Deus é contigo, Deus é com a sua família, Deus é com a sua estrutura, em nome de Jesus.